Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Paixanalytic on Drops. Hoje estou aqui com o meu amigo Paul Cardu, que já conheço aí há vários anos, né, e a gente nunca foi da mesma instituição, mas a gente já se cruzou aí na vida psicanalítica, de alguma forma, já vi o Paul se pronunciando em congressos, sempre com falas muito contundentes, sempre se posicionando bastante, né? E convidei ele hoje aqui para a gente conversar sobre o devir do psicanalista, tendo em vista que está em jogo aí, está em voga a discussão sobre a formação psicanalítica, o que faz um psicanalista, o que é a psicanálise. Então, a gente vai fazer um bate-papo um pouco sobre isso, o Paul vai falar do percurso dele, de como ele se orienta pela psicanálise, quais são as ideias dele, como ele se representa aí nesse campo, né, a partir da sua posição pessoal, né, de sujeito, e vai ser um bate-papo bastante interessante, a gente não combinou nada, vamos deixar a coisa bem espontânea. Então, Paul, você está com a palavra, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Daniel, agradeço a todos também de estarem aqui junto conosco para refletirmos um pouco a função do analista e como que um analista pode advir a esse lugar. E então, devido aos últimos acontecimentos, o Daniel achou seria interessante a gente estar conversando, batendo papo, e pelo que eu entendi, ele está fazendo isso com outros analistas também, o que favorece a gente amadurecer essas questões, que são os desafios da psicanálise em cada momento, né? Eu não diria, né, que seria como que a psicanálise tem que lidar com as suas subjetividades, mas eu diria que como a psicanálise teria de lidar com as suas objetividades e procurar subjetivar algo que está sendo colocado como objetivo, excluindo a subjetividade. Então, de fato, pensar num currículo universitário para endossar a formação do analista é incorrer em diversas tentativas que já foram pensadas anteriormente e analisadas como infrutíferas para o próprio desenvolvimento do analista, enquanto função do analista. Então, o Freud mesmo se vê muito preocupado e começa a colocar as regras da psicanálise, porque ele começa a perceber que os seus analisantes e o pessoal que frequentava o círculo psicanalítico da época acabavam, né, se desviando sensivelmente, e ele se dá conta que o próprio processo que ele havia descoberto propiciava esses possíveis desvios. Então ele fica muito atento, e uma das situações clássicas, né, é com Jung, devido ao caso da Sabina Spielrein, onde ele mesmo fala para o Jung que o Jung não precisava confessar alguma coisa, porque ele sabia que ele tinha criado um método que poderia fazer que tenha uma intimidade e que poderia levar a isso, e que, portanto, ele se dá conta que o próprio método era um método perigoso. Não é à toa que saiu o título, né? O método perigoso, para o filme que trata disso, exatamente disso. Então ele se dá conta do perigo que era fazer a análise sem ter passado por uma análise antes. Então ele coloca ali entre as regras fundamentais, fazer a própria análise pessoal antes de começar a atender, depois estudar
e depois, inclusive, fazer supervisão dos casos clínicos que o candidato analista iria, né, começar a atender. Então, não é à toa que aparece na história da psicanálise que era muito necessário que a pessoa que estaria, né, dirigindo a análise tivesse antes passado por um processo profundo de análise. Essa era uma condição sine qua non. Então, nós estamos diante de um necessário e não de um possível. Não é um possível. Então, eu fui ver na proposta dessa faculdade qual era o conteúdo programático e a metodologia e tudo mais, e aparece lá: recomendamos que faça análise. Não, não é recomendamos, porque não é um possível, é um necessário. Sem o processo de análise, não tem nem como a pessoa entender na sua profundidade a própria teoria. A própria entrada na teoria fica prejudicada em função de não ter uma análise prévia. Não que não se possa estudar, não que as pessoas não possam estudar e tirar grande proveito, mas em certas circunstâncias nós percebemos que o próprio estudo pode causar resistências à própria análise. E o Freud percebeu isso. Então, o estudo é necessário, a análise é necessária e a supervisão é necessária. Onde a supervisão vai ser esse momento onde o candidato a analista vai poder verificar na relação com o seu analisante os pontos cegos da sua própria análise. E poder, na sua análise, rever esses pontos e tentar trabalhá-los e elaborá-los. Então, a própria supervisão interroga a própria análise daquele que estaria dirigindo a análise de um terceiro. Então, a supervisão e a análise, elas estão, né, anuladas borromianamente, assim como a teoria. Então, é um anulamento borromiano entre análise, supervisão e teoria. O meu percurso foi por aí, né? Eu entrei na psicanálise através da faculdade, que eu já comecei a fazer análise logo no segundo ano de faculdade. Eu tive um desentendimento com um professor que me abriu uma angústia, e eu, conversando com o meu pai me sugeriu de fazer análise. Falou: olha, eu conheço uma pessoa muito boa, é um amigo meu, um padre do Vaticano, que ele abre instituições, e ele é professor na Sorbonne, e ele abre instituições em países subdesenvolvidos para atender as famílias. E ele trabalha com psicanálise. E eu fui visitá-lo, conversamos, e ele me indicou um analista, e eu comecei a minha análise ali. Fiz 14 anos de análise, e no meio do caminho, né, dessa análise, eu parei um tempo, porque eu fui para a França estudar. Na volta da França, através de um colega que já tinha me recomendado os lugares na França para estudar, eu iniciei uma supervisão aqui com o Nicéias, Carlos Augusto Nicéias, que ele tinha acabado de chegar da Europa. E ele estava vindo para São Paulo cada 15 dias.
E eu começo uma supervisão com ele da seguinte maneira: eu sentei com ele e ele falou, bem, e aí, o que você deseja? Eu falei, olha, eu desejo estudar Freud, sabendo que ele, né, conhecia Lacan muito bem. Ele falou, então podemos começar. Então começamos a estudar Freud e mal falávamos em Lacan. Mas os textos que eram passados para mim durante a supervisão dos casos eram textos freudianos, mas que estavam articulados, de uma articulação lógica com os conceitos lacanianos. E aos poucos ele foi também me indicando isso. E eu, nessa época, eu estava na Biblioteca Freudiana, que era lá na Rua Vanderlei, e fiquei 13 anos fazendo supervisão com ele, contínuo. Então, essa foi a minha entrada, e ele mesmo falou, olha, podemos encerrar por aqui nossos encontros de supervisão, não precisa mais ser uma coisa regular, e quando você tiver uma questão muito específica de paciente, você então marca comigo. Então ali eu percebi que ele tinha me autorizado, e eu mesmo já havia me autorizado antes em diversas situações onde eu me via trabalhando aos moldes do que eu imaginava o que era uma análise. E aos moldes da análise que eu seguia. Depois eu tive um tempo que eu fiquei sem análise e ingressamos naquela ideia de iniciativa escola, quando Jacques Lamulaire veio para fundar e juntar todas as escolas numa só, né? Que se originou a MP, né? Eu fiz parte como membro e depois de um tempo eu fui o primeiro a pedir para sair. E logo em seguida houve um desmanche. E nós nos reuníamos depois, todos aqueles que saíram, boa parte, né, nós nos reuníamos na pracinha lá da Lapa, num auditório, e a gente tinha muita boa vontade, o auditório ficava cheio, lotado, até as escadarias o pessoal ficava sentado, muita gente legal, só que aconteceu uma coisa muito estranha, porque todos os dias que a gente ia lá, tudo era votado para a próxima vez. E aí chegou um dia que um grupo de pessoas chegou com uma coisa pronta, que eles se reuniram e tomaram decisões em nome de todo o grupo. E uma das pessoas que estava fora desse petit comité se alterou, e uma briga, assim, muito feia, e eu olhei para aquilo e falei, olha, deixa eu me afastar, não é por aí, isso não é um lugar onde eu sinta que isso vai me favorecer a desenvolver as minhas ideias, não estou afim. E eu me afastei e comecei a estudar com colegas, fazer cartel e circular por aí. Fiz cartel com Márcio Peter, alguns cartéis com ele, estudei com ele, com o Oscar, e depois o pessoal do fórum insistia para eu entrar lá. E insistiam muito. E daí um dia eu decidi, falei, tá bom, então vou entrar, estava me sentindo um pouco mesmo sozinho, achei que talvez fosse válido entrar novamente, ter que fazer parcerias com
maior número de colegas. E quando não foi minha surpresa, que eu entrei e logo o tratamento não era o mesmo. Então tive muitos problemas, uma coisa muito burocrática e assim, realmente eu persisti até um pouco para continuar e depois pedi minha saída. Então, montamos a Associação Livre, Oscar, Fanny e eu, o Geraldino também, né, tem a Associação Livre, que está interligada, com a Associação Livre de Portugal também. Então, são associações livres interligadas, acho que é a única instituição brasileira que saiu do Brasil e atravessou o Atlântico no sentido oposto para a Europa. Ao invés da Europa vir colonizar aqui, nós fomos e colonizamos. Raro, né? É raro esse movimento. Não, praticamente não existe. Quase que não existe, né? Inédito praticamente. Então, foi um movimento interessante, né? Mas, nesse movimento todo, eu tive esse percurso, né? Desde da época que eu fazia supervisão com Nicéias, dessa entrada nos textos lacanianos de uma maneira que era estudar Freud para se ler Lacan. E sempre ficou muito claro para mim que o Freud era o objeto e o Lacan eram instrumentos para ler esse objeto. Então, os instrumentos, eles, né, essa sofisticação que o Lacan traz nos desenvolvimentos teóricos, não é uma sofisticação gratuita, exibicionista e marqueteira. É uma sofisticação que acarreta num proceder diferente. Lacan foi obrigado a fazer isso por causa dos desafios da sua época. Então, os conceitos de identificação, de transferência e de desejo, esses três conceitos eram os problemas cruciais da psicanálise, que eram a identificação com o analista, a transferência imaginária e o desejo imaginário. E como que Lacan, né, precisava dar conta desses problemas para não entrar nessa via que haveria uma formação do analista. Apesar de ele comentar a formação do analista, mas uma coisa é quando ele está comentando a formação do analista dentro de um contexto para tentar entender quais são os dispositivos necessários e como que aqueles conceitos se aplicam ali. Outra coisa é defender que há uma formação do analista. Essa é uma das coisas que fez com que ele, né, tivesse um certo distanciamento também do Heidegger, né, em que o Heidegger vai achar que porque tem um ser é que se fala, e o Lacan diz que é justamente o contrário, é porque se fala que tem um ser. Ou seja, não tem um ser do analista. Não existe ser do analista. Então, portanto, não tem formação do analista. O analista é sempre um devir, é sempre uma construção que está sendo feita, é sempre uma função que está sendo ocupada. Lá onde sou chamado, eu, analista, tenho que atender.
Então, a fórmula do Freud, né, aristotélica, aonde os ingleses traduziram de outro jeito, né, mas que o Lacan, né, lá onde o isso está, o eu deve advir, né? Então, isso se aplica ao analista. Então, ele é sempre um lugar que ele tem que ocupar quando ele é demandado, convocado naquele lugar. Então, não tem um analista que sai com um diploma e que fala, eu sou analista. Não tem analista que sai com um grado de AE, de AME, e fala, aqui, olha, eu sou analista para todo mundo. Né? Não. Mesmo porque esses grados nem têm a ver com isso. Não vamos esquecer, e o Patrick Vallat, vocês podem se dirigir, tem inclusive um vídeo dele falando sobre isso, sobre a formação do analista, né? E ele fala que não tem formação também. Ele também concorda com isso. E ele fala do passe dele. Ele vai dizer, mas olha, na época, o passe, o que é o passe? Então ele fala, olha, o passe tem uma estrutura de xiste. Isso se esquece. Aquela existência dolorosa de toda a vida de um ser humano que vai ocupar um lugar de analista no possível momento, passa a ser mais leve. E ele pode olhar para a sua existência de uma forma mais cômica e menos trágica. Essa era a intenção de Lacan com a questão do passe, de ter uma verificação de como que o analista pôde pegar a sua vida, que foi uma tragédia, né, ou suas angústias existenciais violentas, e estar leve com isso. Porque pensa um pouco comigo, Daniel. Veja a dificuldade para uma pessoa que não está bem analisada de se confrontar com a angústia de castração de todos os pacientes. Digamos, o cara atende 7 pacientes por dia. E ele tem que lidar com a angústia de castração se nem a castração simbólica dele está bem elaborada. Isso tem um desgaste violento. Essas pessoas sofrem muito. Então, o fato de começarem com a análise é muito importante, inclusive para preservar essa pessoa de um sofrimento muito intenso. Porque ele vai ter que entrar em contato com isso o tempo todo. Com a angústia de castração, se ele está ali mexendo com isso mesmo, não está fazendo maquiagem, né? Ele vai sofrer o impacto. Né? Não é à toa que o Lacan vai dizer que o conceito de inconsciente, qual que é? É que o analista faz parte do conceito de inconsciente. É parte integrante do conceito de inconsciente. Então, e o inconsciente implica necessariamente, não possivelmente, necessariamente, a castração. A angústia de castração. Então, ele vai viver aquilo permanentemente. Bem, o que acontece é que não é bem assim que essas instituições, as lacanianas, que entram nessa via do passe como verificação, se tem um analista, é que as coisas acontecem, né? Patrick Vallat, ele coloca assim uma coisa muito muito interessante. Ele fala, olha, Lacan nunca colocou o passe como um dispositivo que qualificaria o analista.
O passe é um dispositivo que dá prova de que ele passou pelo dispositivo. Então, quando a pessoa é nomeada AE, não quer dizer que ele está qualificado como um analista, um bom analista aos olhos do Lacan. Não, ele deu provas que ele passou pelo dispositivo. Então, é uma prova do dispositivo. Por isso que tem esse movimento de agradecimento a quem se dispôs a passar pelo passe. E não como em alguns lugares a gente vê que as pessoas ficam sedentas em passar pelo passe, e a escola fica, vamos ver se você pode ou não passar pelo passe. Como um julgamento, né? Como se fosse um privilégio dos analistas passar pelo passe, e não um privilégio da escola. Em aprender que aquela pessoa deu provas de que, na análise dele, ele recolheu as variáveis que prova que ali teve uma análise. Mas a prova de que ali teve uma análise não quer dizer que aquele analista seja um bom analista ou um mau analista. Porque isso, Lacan era muito claro. Lacan dizia que é no dia a dia das relações é que isso aparece, a qualidade do analista. O passe, ele é performático. Ele não é qualitativo. Para saber das qualidades daquele analista. Para reconhecer as qualidades. Ele é só performático no sentido de pontuar quais são os passos ali que demonstraram, uma demonstração de que houve análise. Então, o Patrick vai lá dar muita risada, né, falando disso, assim, no bom sentido, né, de risada, de ver como que houve um desvio total, né, porque hoje a formação do analista, assim, e acontece isso, assim, eu pensando, né, isso, como que eu vi nas mídias uma série de críticas a essa faculdade, ao MEC, me estranha muito analistas partirem para uma ação superegóica de crítica, né, chamando de aberração, acusando. Me parece que seria muito mais interessante se a gente poderia convocar o MEC para uma discussão, para conversarmos, para entendermos o que está se passando e nos fazer entender também quais são. Mas eu acho que entrou numa disputa, numa briga imaginária, e que isso não é, né, a priori, não deveria nem ser uma posição de analista, de revolta, de se revoltar contra, né, e chamar de aberração, de, sei lá, do que eu vi aí sendo chamado. Sim, só um pequeno comentário. Eu gravei um vídeo, inclusive, né, aqui no canal Paixão Analítico, aliás, Paixão Analítico com psicanálise, com arte e humor, que de alguma maneira retoma o que você falou do passe como tendo efeito de xiste. Aproveito para... Sim, estrutura de xiste, né? Aproveito para dizer que eu, né, já comentei aqui em outros vídeos, né, que de alguma maneira Paixão Analítico é a minha resposta ao meu percurso de análise. Então, ele tem uma espécie de efeito analítico, né, sublimatório para mim, através do humor, né, das entrevistas e das coisas
que eu posso aqui dizer, então corroboro o que o Paul diz nesse sentido. Em relação ao vídeo do bacharelado, né, de fato, eu não teria escrito um texto público, ainda mais usando esse tipo de denominação, de adjetivação, né? O que eu coloquei no vídeo é que, sim, eu concordo que é uma aberração, mas uma aberração no sentido de um projeto, digamos, não necessariamente consciente, talvez seja por conta de ignorância mesmo, né? E tudo bem, né? Faz parte, a gente é ignorante em relação a muitas coisas. Não digo ignorância no sentido de um xingamento, mas como uma constatação de coisas que nós ignoramos em relação a muitos temas, mas que tende a ameaçar a psicanálise ao dar uma titulação, como você mesmo está falando, né, Paul, de algo que não é titulável, né? Não pode ser, digamos, verificável dessa forma, é algo que vem de dentro para fora através de um percurso, de uma autorização complexa, né, dentro de um processo de análise, dentro de um tripé. Então, nesse vídeo, só para retomar o que o Paul está falando, né, eu fiz uma crítica, né, à questão do bacharelado também, embora trazendo isso para dentro de uma perspectiva do sintoma, né, que atravessa a todos nós, neoliberal, e que os psicanalistas não estão completamente isentos, pelo contrário, às vezes eles participam sem que eles saibam disso. Enfim, só para fazer essa pontuação, porque quem está chegando no canal agora vai ver que tem um vídeo em que eu, digamos, endosso parcialmente essa leitura, mas é como crítica, né, é como uma interpretação do que está acontecendo, né? Sim. Sim. A gente pode usar uma série de termos, mas principalmente quando se trata disso, a gente tem que tomar o cuidado de contextualizar de uma forma suave, né? Mesmo quando o termo é um termo firme. Né? Mas acho que temos que resgatar essa coisa, né, de que não há o ser do analista. O analista é sempre um construir, um devir que vai sendo construído. Então, a ideia das escolas de psicanálise, né, e a minha experiência que eu tive com isso. E, portanto, assim, durante esse percurso, né, eu escutava tanta gente, tantos colegas independentes se queixar que não tinha um espaço de interlocução, que não tivesse caráter profissional, assim, de plano de carreira dentro da instituição, né? Que a gente vê isso acontecendo em várias instituições, né? E, lógico que tem situações que fogem disso, que são bastante interessantes, mas tem muitas instituições que têm esse perfil de ter plano de carreira, você entra, aí você vai fazer análise com a pessoa que é lá de dentro, não se aceita, ou te aceita, mas sempre assim, com o pé atrás, e você não fez análise com alguém de lá de dentro, e se você fez, então você é chamado para os congressos, você sempre está aparecendo, aí você é chamado para os debates e tudo mais, né? Quando não é, você é o de fora, bem. Então, eu vi de tudo, né? Até as coisas assim serem muito, muito assim abertas, de entrar o filho de alguém que é um AME e de repente o cara está lá na frente falando, né? Nas plenárias e tudo mais, dirigindo mesas extremamente complexas, né? Enfim, então tinha isso, parente, marido, filho, enfim, presenciei essas coisas, eu acho que fica como um depoimento do meu percurso, e assim, isso só mostra que certas instituições que trabalham assim, e as que eu passei, têm um caráter esférico.
né? Então, só para vocês terem uma ideia um pouco do que significa um caráter esférico, né? Então, vocês têm uma bola, né? A bola não é uma esfera, a esfera é uma intuição mental, né? É um objeto mental. Então, cada ponto aqui é o reflexo desse ponto central aqui. Esse ponto, ele faz isso para todas as direções, é o mesmo ponto. Se você joga luz em cima desse ponto e ele reflete para todos os lados e ele faz uma esfera, se o campo estiver fechado. Então, você consegue delimitar ali uma esfera, jogando luz e tá. Então, se você pega cada ponto está ligado àquele ponto. Se aquele ponto sair, acabou. Então, todos os pontos estão interligados. O que quer dizer isso? Quer dizer que, de repente, alguém que é o chefe da instituição diz, agora vamos estudar sobre o corpo, para o próximo congresso. Todo mundo vai estudar sobre o corpo, mas as suas pesquisas eram sobre outra coisa. E as pessoas abandonam as pesquisas e vão, agora é tudo sobre o corpo. Uhum. Então, tudo gira em torno desse ponto, e qualquer ponto que reflete desse ponto, ele não refletir o ponto, ele é excluído. Né? Então, é uma estrutura esférica, que é fechada, uhum. E assim, as instituições têm esse caráter, e eu não estou falando isso à toa. Estou falando que, assim, que no momento em que se vai a público e coloca, né, nós psicanalistas vamos a público e apontamos o dedo para o erro do outro, não que a gente não possa fazer isso, claro, mas antes a gente tem que ver se não é uma crise interna que está provocando aquilo como um sintoma. Então, voltando a esse assunto, né, da formação do analista através de escolas psicanalíticas e de instituições como universidade. Acho que a discussão pode ser levada no sentido de que essas ofertas de escolas de psicanálise que oferecem cursos de 2 anos e você sai com o título, centros de estudos que oferecem diplomas e a pessoa sai lá com o título. E tem muitos analistas que fazem parte das instituições psicanalíticas tradicionais, as multinacionais principalmente, que dão aula nesses lugares e que dão diplomas. E que nas suas instituições eles falam que não pode, e eles são convidados para dar cursos e aulas, e eles dão, sabendo que aquilo é um curso que vai levar 2 anos e vai dar um diploma para uma pessoa. Então, o que difere um curso de 4 anos com um curso de 2 anos? Que vai sair com um certificado. Porque em ambas o lugar do psicanalista está pré-ofertado com base num saber de escolar, né, de alguma forma, né? Então a lógica é a mesma, né? Eles sabem que a pessoa está ali, amarrada ali naquele sistema, onde a análise é, às vezes, até contada por hora-aula. 50 horas de análise, você já está... Isso, nesse nível? Essa proliferação de títulos, de certificados, e de pessoas que querem se chamar de psicanalistas, eu acho que nós, psicanalistas, temos que se interrogar se não é um sintoma decorrente de alguma crise interna da própria psicanálise que nós sustentamos. E eu me incluo nisso. Eu montei um núcleo de estudos da sexualidade do ser falante em psicanálise,
E nós refletimos até que ponto eu não tem alguma coisa minha que pode ser que esteja propiciando a causar esse sintoma na cultura. E aí, literalmente, é na cultura, né? Porque a pessoa vai para a universidade, onde é o lugar dos livros, né? Da escrita. Os títulos, né, também, né? Os títulos, e não é que é o discurso do mestre, mas é que tem o discurso do mestre, o discurso universitário, né? Então, a ideia de pensar, né, num debate, incluindo que existe uma crise interna dentro do ensino psicanalítico e dentro da própria proposta de como se tornar psicanalista, eu acho muito mais frutífera do que acusar o MEC de ter aceitado a faculdade. Não que a gente não tenha que discutir isso, mas não vai adiantar nada tratar um sintoma se a gente não está tratando a causa disso. Sim, exato, exatamente. As instituições estão tão fechadas e tem tantos lobbies, tanto plano de carreira, que muita gente que quer se aproximar não consegue se aproximar. Então, eles acabam ficando sujeitos a ir para lugares aonde eles vão, de alguma maneira, se sentir acolhidos. Então, um exemplo claro é a linguagem lacaniana. Tem lugares que você não entende nada, você tem que acreditar. Imagine uma pessoa leiga entra num lugar para ter aula e o cara está falando ali um monte de termos. Aconteceu comigo, aí você entra numa questão de fé ou de abandono, ou você não suporta aquilo e vai virar winnicottiano, ou sai da psicanálise, alguma coisa assim. Isso. E, no entanto, lógico que não se deve abaixar o nível, não se trata disso, mas a gente tem que tomar cuidado, porque tem lugares que a gente vai ver uma palestra, o cara consegue, numa palestra, falar todos os termos difíceis que o Lacan falou numa vida. Para ele falar do grafo do desejo, ele levou 4 anos. Todas as semanas. Aquele grafo do desejo não brota em uma aula. Ele vai na tentativa e erro, vai desenvolvendo uma ideia muito complexa, né, que é juntar a lógica com o intuicionismo, que essa junção é um desafio que ele faz e que torna algo muito difícil para quem não passou por uma análise. Quem passou por uma análise pode ver que elas não são excludentes. Quem não passou por uma análise facilmente entra num discurso aristotélico que ali tem um terceiro excluído e as duas são proposições que não podem permanecer ao mesmo tempo. Não pode ser. Você falou ao mesmo templo ou ao mesmo tempo? Como? Você falou ao mesmo tempo ou ao mesmo templo? Tempo. Ao mesmo tempo. Né? É essa a dificuldade, né, de entrar, né? E uma vez que você entra, né, a minha formação, para mim é muito claro isso, né? Eu fui entrando nisso porque nas minhas análises, na supervisão, o meu supervisor ajudava me mostrar o que estava na teoria ali, o que seria uma garrafa de Klein, o fantasma do analista, com o fantasma do analisante.
e como fazer um corte longitudinal em forma de banda, de borda, que a banda de Moebius é uma borda, e que disjunta, né? E que pode ter um descer do analista. Acho que toda a questão aí desse problema que está acontecendo hoje, em torno de como tornar-se analista a cada análise, está não em como que essas pessoas se prepararam para perder o seu analisante. Porque esse é o desafio, e que Lacan diz, olha, o desejo de analista é que está em jogo aí, para que possas ter um fim de análise. Daquele analisante no seu falo do analista. Então, o analista tem que estar em cada... Por isso ele vai falar, o ato analítico é um horror para o analista. É sempre da ordem de poder, de uma ruptura com tudo. Porque do lado do saber, na transferência, do lado do saber, nós temos o entusiasmo. Só que a transferência não é só o lado do saber, tem o lado do sujeito. E que aí o sujeito tem horror ao saber. E ele vai, né, agir com ódio contra qualquer intruso no núcleo neurótico dele. Então, as instituições, elas acabam dando uma prova do quanto é difícil para eles lidar com isso, porque o Lacan diz, né, a dissolução, né, que a instituição, o que é? Um edifício de areia, que deve ser desmontada e refeita no princípio da permutação. Me mostra uma instituição que faz aqui a permutação dos AEs, AMEs. Estão todos fixos. Não tem descer. Geralmente as pessoas chegam lá e tem pessoas que ficam a vida inteira ali, naquela mesma função, sem sair daquele lugar e sem abandonar, e muito menos aceitar sair desse lugar. Então, acho que esse é o ponto, né, de que nós temos que realmente pensar na crise interna da psicanálise. De que como cada um é um, não existe comunidade psicanalítica, porque cada psicanalista é um, e tem que responder do seu lugar de sujeito. Isso ele é, enquanto sujeito, você é responsável pela sua posição de sujeito. Então, cada um tem que responder pelo sua... Não pode esperar da escola uma garantia, então não tem garantia de formação de analista nenhuma. É uma possibilidade, não é um necessário. Aquela reunião de pessoas, ela promove possibilidades, não necessário. Então, não vão ser provas e trabalhos e TCCs que vão fazer isso. Então, acho que a questão está, assim, a gente precisa repensar justamente o que é ser um analista nos dias de hoje, se existe esse ser do analista, e se esse ser do analista não é um devir ser, um fala ser. E não um ser que fala.
Sim, inclusive isso que você está falando, pô, eu tenho dito bastante aqui no canal, né, que ao longo das décadas aí que eu também me analiso com analistas de tendências diferentes, né, eu fui percebendo, também já transitei por várias instituições, inclusive o meu avô, foi presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e ele, inclusive, em 84, ele impediu o racha da sociedade em dois. E ele, por conta disso, foi convidado para ser vice-presidente da IPA, da Internacional, e recusou o convite, alegando que aquele que abdica do poder escolhe viver. E ele disse que a experiência dele como presidente fez com que ele visse que ele nunca mais ia querer ser presidente de nada, que ele queria ter a vida dele em paz, atender os pacientes dele. E o que eu fui percebendo depois dos fracassos das minhas análises com o pessoal da IPA, né, enfim, é que os mesmos sintomas, só que com roupagens às vezes diferentes, com nomes diferentes, também estão presentes nas instituições lacanianas, né? Ou seja, os lacanianos não são pessoas melhores que os ipeístas, os kleinianos, são gente como a gente. O psicanalista não é melhor do que ninguém. Psicanalista, no máximo, pode interrogar alguma coisa e mobilizar uma mudança, né? Na minha opinião, eu falo por mim agora, não sei se o Paul vai concordar, estou falando por mim, né? Mas nós sofremos, as instituições sofrem dos mesmos sintomas que os neuróticos sofrem, e não há um avanço no sentido do que o Paul mesmo diz. O Luiz Carlos Petri, no outro vídeo que gravou, também usou a topologia para se referir às instituições de uma forma esférica, como algo que se reduz a um único ponto. Eu até achei que você tinha assistido o vídeo dele, mas acho que deve ser um alinhamento de ideias, né, Paul? Então sim, é isso. Sim. A gente tem que trabalhar para o furo, né, para a castração, né, Paul? Isso. Então, só para finalizar, que aproveitando a questão do passe como estrutura, o passe ele está estruturado como um xiste, né? Tem a estrutura de um xiste. Lacan falou, né, que o analista teria de ter um savoir, um gaio saber, um saber alegre. Então, esse saber alegre não é saber a teoria, porque o Édipo e falar isso alegre, não é isso. Mas é da sua existência ser um pouco mais leve e de levar a vida mais como cômica do que como trágica. Então, isso é fundamental, né? E você, quando você opta por fazer esse canal que tem esse direcionamento sublimatório através do cômico, está totalmente alinhado a isso, né? Tentando fazer da existência extremamente pesada algo que seja possível de estar mais do lado do cômico do que do trágico. Sim. A próprio paixão analítico quer dizer pai, paixão, analítica e comicidade. É um amalgamento de todas essas coisas, né? Que de alguma forma é o que me atravessa desde pequeno e que de alguma maneira também é o que a psicanálise me permitiu, né? A psicanálise não me fez ser algo que eu não sou, pelo contrário, ela só me ajudou a ter coragem de me fazer existir, de ser fiel à minha própria verdade pulsional. Então, de alguma maneira, é um tipo de um passe, né? Não é um passe no sentido de ter uma banca examinadora que vai me julgar, porque eu estou fora disso, eu não preciso disso para mim, mas é um testemunho, passe no sentido de um testemunho, de uma experiência que poucos analistas, né, falam disso, né? Eu acho que é muito comum, né, as pessoas falarem do saber teórico, né, do saber da erudição, e eu não vejo com muita frequência, por exemplo, um analista como você,
que já tem um percurso grande na psicanálise, falar de si, né, do seu trajeto, né, dos seus percalços, dos seus aprendizados. Eu acho que é muito importante, né, uma crítica que eu estou fazendo aqui, construtiva, para que as pessoas deem seus testemunhos humanos com mais frequência, para a gente tirar as pessoas do pedestal, as instituições do pedestal, e ver que, no fundo, somos pessoas querendo viver melhor e tentando tornar a psicanálise melhor para ela poder ajudar a gente a viver melhor. No fundo é isso, a gente não está aqui para fazer maledicência, para destruir ninguém, pelo contrário, isso tem um aspecto, né, construtivo nesse sentido. É que a gente às vezes pode falar com um pouco de dor, né, porque de fato há sofrimento nisso tudo, né, Paul? De alguma maneira, sim, a história da psicanálise ela não é fácil, né, e o analista sofre também. Então, quando a gente fala com essa ênfase, é porque, pelo menos da minha parte, tem sofrimento. Acho que, pelo que eu li do Paul, também há dor, há insatisfação, mas é o nosso esforço aqui de levantar os sintomas que são dolorosos e poder transformar a psicanálise, fazer dela algo melhor. Na minha opinião, acho que esse é o objetivo aqui do canal, do nosso encontro de hoje. O que você acha, Paul? Acho que é isso mesmo, sem dúvida nenhuma. E um pouquinho mais do meu percurso, então eu me vi obrigado a ter que, de fato, entrar na topologia, já que você trabalhou com, você falou disso, né? E na lógica, e fui a fundo nisso. Acho isso fundamental para você usar, né? Tanto na estratégia quanto na técnica, como na política da psicanálise. Uma vez aprendido isso, me parece que é um salto qualitativo importante. Aí não é performático mais. Uhum. Eu também quero finalizar dizendo que até hoje eu faço análise. Nunca me dei por satisfeito, sempre achei que eu tenho uma loucura ainda a ser tratada. Ainda bem. Sim, sim. Já parei, já voltei, mas atualmente estou fazendo análise. Então eu tenho, assim, muito, assim, muito bem definido para mim que isso é algo que de fato acompanha a minha existência de analista. Então, isso é muito, isso para mim é preciosíssimo, porque aí entra a tua humanidade, né? Pô, você é um cara que é pelo menos umas 2 décadas aí mais velho do que eu, e está podendo dizer abertamente, né, de que tem coisas aí, tem reminiscências, tem questões que você ainda está por elaborar, ou enfim, que isso faz parte do teu percurso, da tua vida, você está vivo, e eu também me incluo nisso, faço, né, as palavras do Paul, as minhas. Você tem, né, as contingências da vida. Lógico. Uhum. Que as pessoas que trabalham com análise não estão blindadas de aparecer um trauma violento, sim, na sua vida e trazer à luz de novo alguma angústia que você precisa trabalhar. Uhum. Acontece que uma vez que você trabalhou isso, você lê muito mais rapidamente essa volta da angústia e procura trabalhar isso mais rápido. Então, essa volta para a análise, o próprio Freud previa isso pelos traumas causados pela própria condução da análise. Ele dizia, o analista, ao conduzir as análises, muitas coisas que foram elaboradas
os analisantes dele vão despertar de novo, gradualmente, pulsões que estavam elaboradas, que estavam recalcadas, ou que estavam reprimidas. E daí o analista vai ter que voltar a fazer análise. O próprio processo de análise provoca no analista a angústia do paciente, provoca no analista reviver as suas angústias também. Porque ele tem que estar o tempo todo se questionando ali. Né? Ele está implicado. Né? O analista faz parte do conceito de inconsciente. Não é à toa que o Lacan está falando isso. Então, ele revive essas coisas. E o Freud diz, olha, 2 a 3 anos é o tempo, mais ou menos, que o analista pode ficar sem análise e voltar à sua análise. E, Paul, você teria alguma mensagem a dar para pessoas que querem começar uma formação em psicanálise, ou não sei, um percurso, talvez, não sei se formação é necessariamente a melhor palavra, embora ela seja muito usada, mas um percurso, querem se tornar psicanalista. Tornar-se psicanalistas, isso, melhor. Pessoas até que já, não só não começaram, mas que já estão no processo e vem esse cenário de desamparo, estão angustiadas, muitas instituições não sabem se vão para a universidade, se não vão, querem ter consultório. O que te vem à mente, de repente, de mensagem? O que você teria a dizer? Eu não sei, baseado aí na tua experiência, no que você observou nesses anos todos, assim. Invista ao máximo na sua análise pessoal. Procure fazer o maior número de sessões possíveis. Vai fundo na sua análise. Essa é a recomendação. Daí, se vai sair um analista ou não, são outros 500. Pode ser que você, né, não queira essa doença chamada analista. O Lacan desconfiava muito, né, de quem queria ser analista. Ele não tratou alguma coisa. Uma coisa meio masoquista, assim. Não, então, aí que tá, né? Tem que ter uma desconfiança, né? Em relação a isso. Então, acho assim, que procure não ter pressa com isso e investir o máximo na análise pessoal. E procurar alguém de confiança, de alguém de confiança seu, não ter pressa em achar um analista, mas procurar achar um analista que você tenha uma recomendação de pessoas de confiança, que essa pessoa deu provas de que é uma pessoa que suporta a condução de uma análise. Sim. E eu acho que também, pelo que você me contou do teu percurso, contou aqui pra gente, né, Paul? Eu acrescentaria, talvez você concorde, que a pessoa pode transitar por instituições, mas também pode transitar por grupos de estudo, leituras pessoais, podem fazer supervisão também, não com pessoas pré-instituídas, com pessoas que elas tenham afinidade de trabalho, transferência, para justamente não cair no efeito esférico de colocar a instituição como um grande outro que vai fechar ou vai nos presentear com um determinado lugar de garantia, né, do que é o analista, porque esse lugar é falacioso, né, na minha opinião, e segundo o que eu entendi do teu pensamento, você concordaria com isso, né, Paul?
Sim, sim, sem dúvida. Uhum. Então, pessoal, esse foi o nosso encontro de hoje, o Devir do Psicanalista. Falamos aí sobre a biografia do Paul, pelo menos parcialmente, claro, porque a biografia do Paul é bem maior, certamente, do que aquilo que ele falou hoje, né? Mas serve como um aprendizado, né? Eu mesmo aprendi muito com ele hoje, fiquei muito feliz em recebê-lo. Não conhecia esse percurso dele, então para mim foi bem inspirador, revelador, né? E seguimos aí com novos encontros do Paixanalytic on Drops. Quem quiser aí dar uma passeada no canal, nós temos o Infamiliares, a playlist, que a gente fala também sobre psicanálise, anarquia, assuntos aí disruptivos, né, do status quo. Temos a playlist nova O Estranho, em que a gente traz pessoas que dão testemunhos ou contam, né, fazem relatos aí de experiências esquisitas, sinistras, fora do habitual aí, né, nas vidas delas. E nós temos também as crônicas do Paixanalyticon, onde a gente explora através da arte o humor na vida, o humor na psicanálise. Então, sejam bem-vindos e até o próximo encontro. Grande abraço a vocês, obrigado, Paul. Obrigado você e obrigado a todos. Grande abraço. Um abraço.